Salve os irmãos na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira, estamos aqui no nosso estudo bíblico e desfrutando de alguns exemplos que nós temos colocado sempre nas quartas-feiras. Exemplos esses que serviram de referência positivamente e também de análise do comportamento a partir de suas atitudes negativas. Então, nesta noite, eu gostaria que você pudesse orar comigo e pedir ao Senhor que esteja nos ensinando, nos orientando, fazendo com que esse estudo possa trazer muitas coisas edificantes para a nossa vida. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, te bendizer por estar mais uma vez aqui com os meus irmãos, mais uma vez para aprendermos da tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja nos orientando, que o teu Espírito esteja falando aos nossos corações, e que a tua presença esteja conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, e como os irmãos bem sabem, né? Vamos deixar nossas Bíblias abertas. Abra em Atos, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 26. Amém? Atos, capítulo 11, do versículo 22 ao 26. Todo mundo encontrou? Amém? Glória a Jesus. Quando a notícia sobre estas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava todos a perseverarem no Senhor, com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Versículo 30, para finalizar. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, o foco do nosso estudo de hoje é o nosso irmão Barnabé, né? Nós já vimos vários personagens ao longo dessas quartas-feiras. A semana passada nós vimos o personagem Judas, que de forma negativa trouxe muitas reflexões para a nossa vida, e eu vi que muitos irmãos, né, se colocaram, foi muito importante. É muito importante, irmãos, quando nós estamos aqui pregando, quando nós estamos aqui ensinando, e vocês se colocarem. Isso significa que está havendo uma troca, né? Nossa. Então, que nesta noite, da mesma forma, você possa estar se alegrando no Senhor pelos seus feitos nas nossas vidas. Amados, nós vamos colocar algumas características de Barnabé. Algumas características pessoais. Primeiro, Barnabé era da tribo de Levi, ou seja, ele era um levita, obviamente, né? E uma das outras características ainda não vou falar das características pessoais, mas quando eu digo que ele era levita, a sua descendência, ele vem de uma tradição. Ele também, os textos de Atos nos trazem uma reflexão sobre a forma deliberada como Barnabé também abraça a causa do Senhor, e ele vende propriedades e dá essa oferta de coração em um contexto totalmente atrativo, bem colocando, né? A igreja, no início, a Bíblia diz que eles vendiam propriedades e fazendas, eles não tinham as suas coisas propriamente suas, mas partilhavam. Isso fazia parte da ação do Espírito Santo na vida da igreja e não poderia ser diferente na vida de alguém que pregava a palavra de Deus. Então, Barnabé se levanta como um exemplo, mas ele não faz isso para, vamos dizer, numa linguagem brasileira, para se amostrar, para se exibir, não. A Bíblia diz que ele fez isso de todo o seu coração. E mais tarde nós vamos ver algumas coisas sobre essas reflexões de deliberar para a obra, para a igreja, para a vida das pessoas de forma saudável. Nós vamos ver isso nas aplicações. Aguenta um pouquinho aí.
Outra coisa que nós vemos aqui, amados, é a sua confiança no poder transformador da palavra de Deus. Ou seja, Barnabé, ele toma a causa de Paulo para ele. Os judeus estavam mesmo meio que desacreditando, e entre eles mesmo da igreja, desacreditando do apostolado de Paulo, e ele abraça essa causa, traz consigo o irmão Saulo, que mais tarde nós vemos essa transformação, e ele traz para si esse testemunho, e é como se ele estivesse dizendo assim, gente, peraí, ele foi transformado, ele se encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, ele tem um testemunho vivo, esperem as coisas acontecerem. Na verdade, Barnabé levanta a bandeira da confiança naquilo que Deus tinha feito na vida do apóstolo Paulo. Então, como isso é importante, irmãos, nós pensarmos, e a figura de Barnabé está inserida dentro de um contexto desse estudo que nos traz reflexões. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Outra característica muito marcante, que está relacionada com a sua forma deliberada, é que ele era generoso. Como nós vemos isso em toda a trajetória desse personagem. Ele era generoso, ele era acolhedor, e isso já fazia parte das suas características pessoais. Então, era um homem misericordioso, era um homem generoso, era um homem que sentia a dor do outro, que se colocava no lugar do outro, e nós vemos isso em várias passagens de Atos dos Apóstolos. Foi uma peça importante no crescimento do Evangelho. Então, nós vemos isso. Olha, eu gostaria que você pudesse visualizar comigo. Infelizmente, pelo canal, a gente não pode compartilhar algumas coisas que em outros links, como o Meet e outros aplicativos, fica bem mais fácil. Por isso que eu sempre, graças a Deus, me utilizo das minhas mãos, né? Então, veja só, existiam com a dispersão, a igreja, preste atenção, a igreja estava passando pela perseguição e alguns dos nossos queridos irmãos se dispersaram pelo mundo, né? E com isso o evangelho teve um impulso muito grande. E os dispersos daquela época pregavam o evangelho simplesmente aos judeus. E os gentios, que não tinham esse acesso, começaram a pregar para os gregos, começaram a pregar por todas as pessoas. E Antioquia, irmãos, é a igreja que se levanta, trazendo consigo esses dois grupos, os judeus, os gregos e os gentios. Quem escutava o evangelho que se convertia, ia para Antioquia, para estar agregando ali uma igreja que estava em pleno crescimento. E para isso precisava de alguém que tivesse esse olhar transcultural, vamos dizer assim, esse olhar que independia de que era judeu, que era grego, que era quem for. Então vai Barnabé para agregar a esta igreja, para poder produzir discípulo ali e junto com a igreja crescer, potencializar esse evangelho que ali estava. Veja que responsabilidade estava na pessoa de Barnabé. E Deus contava com Barnabé e Deus sabia que podia contar com ele. Outro detalhe, irmãos, é que, além de tudo isso, ele tinha algumas características que eram bastante importantes. E acho que na nossa vida isso se torna fundamental. Barnabé ouvia o Espírito Santo de Deus. Isso é um ponto para nós avaliarmos, amados, quantos líderes, quantas pessoas que é para ser bênção, mas não escutam a voz de Deus, se atropelam nos seus próprios pensamentos, colocam coisas na Bíblia que não existem, e é por isso, e é por esse motivo que nós como líderes, nós como igreja, principalmente para o nosso rebanho, temos nos preocupado em uma época como essa. De quem nós temos nos alimentado? O canal do YouTube está aberto, cada vez mais as lives estão aí, mas qual tipo de alimento? Será que essas pessoas que estão pregando têm vida para isso? Será que essas pessoas que estão pregando estão ouvindo Deus? A palavra está realmente coerente com o contexto, com as suas aplicações? Ou nós estamos fantasiando coisas e colocando verdades, vamos dizer assim, né? Verdades mentirosas no contexto bem antagônico, né? Para os nossos ouvintes, e eles se alimentam daquilo e passam a acreditar nisso.
Veja só, irmãos, como é importante nós percebermos certas coisas, né? E como é importante nós vermos que o Evangelho, ele tem um poder transformador nas nossas vidas. E Barnabé sabia disso. Barnabé acreditava. Barnabé era um homem, um exemplo de homem, um homem dedicado a Deus. Ele tanto era dedicado e ouvia a voz de Deus, como ele também era dedicado ao próximo. Fé e submissão a Deus eram marcos do ministério de Barnabé. Nós vemos isso em vários relatos de Atos dos Apóstolos. Quando, até mesmo mais para frente, quando ele tem uma contendazinha, né, simples com Paulo, que Paulo não quer levar consigo Marcos, e ele sempre se colocando ali como uma pessoa que prima, como uma pessoa que acredita que vai dar certo, tendo uma mensagem positiva. Olha, ele já deu fruto, ele errou na nossa primeira viagem, ele nos abandonou, é verdade, ele falando sobre Marcos. Mas agora, Paulo, vamos dar uma credibilidade para ele. E como há uma providência de Deus em tudo, esses dois grupos se dividem, mas o evangelho não perde nada. Pelo contrário, vai Barnabé e Marcos para um lado e vai Paulo para outro e faz o que Deus determinou. Ou seja, era uma via, passam a ser duas vias e o evangelho se torna mais rápido e mais produtivo. Vejam, queridos, como é importante nós vermos sobre esse personagem. Será que encontramos Barnabé nos nossos dias? Será que nós podemos nos identificar tanto com esse personagem, ao ponto de termos misericórdia do outro, ao ponto de acreditarmos no poder transformador de Deus, e não de uma igreja, e não de uma denominação? Nós temos que ver isso. Então, algumas coisas eu gostaria de compartilhar. Como Barnabé não é um personagem, vamos dizer assim, muito conhecido, ele tem uma história dentro do contexto da criação da igreja, da fundação da igreja, mas apesar de nós vermos outros ilustres personagens se destacarem mais, às vezes Barnabé fica lá no canto. Mas eu quero ressaltar quão importante para o ministério do apóstolo Paulo, que teve uma visibilidade enorme. O apóstolo Paulo teve, assim, irmãos, uma visibilidade muito grande pelo fato dele perseguir a igreja, e depois de transformado, ele começa a ser perseguido. Então, traz uma visibilidade muito grande para o seu ministério. Mas o que seria da história de Paulo, além de Deus, obviamente, né, irmãos? Eu não estou falando em termos divinos, mas estou falando em companheiros, em outros que agregam, se não fosse Barnabé, que levantasse a bandeira e que pedisse aos irmãos, vamos acreditar. Ele fez sim, ele perseguiu sim, mas agora ele é alguém que é poder de Deus. Ele é alguém que se levanta com a palavra de Deus, com o evangelho transformador de Deus para a vida dos homens que aqui estão. Então, a primeira coisa que eu gostaria, sem mais demoras, irmãos, para aplicar para as nossas vidas, sobre esse contexto, deixa eu só ajeitar aqui, só um minutinho. Eu estou fazendo aqui essa gravação e os irmãos sabem, né, da situação nossa de cirurgia, e tá assim, bem rudimentar aqui, mas vai dar certo, certo? Ok, melhorou para mim, muito grande. Ok, então vamos lá. Algumas aplicações desse personagem para as nossas vidas. A primeira coisa, irmãos, que esse personagem vai nos ensinar é que nós precisamos acreditar no poder transformador de Deus. Esses discursos fazem parte da nossa trajetória. Quando muitas vezes chega um drogado na igreja, uma prostituta, alguém, será que ele se converteu? Vamos pagar para ver, irmãos. Não vamos jogar uma pedra, né? Não vamos deixar ele meio que de lado, não. Como igreja, vamos abraçar. E o indivíduo que realmente nasceu de novo, ele vai produzir frutos. Então, não somos nós que vamos nos antecipar, julgar essas pessoas, ou mesmo deixá-las de lado por causa da nossa vã desconfiança. Quem transforma o evangelho, quem faz a obra no coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. E nós apenas somos participantes para abençoar a vida das pessoas. Então, não cabe a nós, irmãos, julgar se fulano, Beltrano nasceu de novo, se não nasceu e tal. Ele está na igreja para ser cuidado, para ser apacentado, para ser amado. E se ele nasceu de novo, ele vai produzir frutos sim.
nós precisamos acreditar no poder transformador do Evangelho. E eu deixo aqui, irmãos, o meu apelo. Será que nós, fechando o nosso grupo, Betel de Cabedelo, nós temos sido receptivos com aqueles que têm chegado feridos, amargurados, entristecidos, reincidentes de tantos pecados? Será que o nosso discurso não tem sido como o desse povo? Ah, mas Paulo não se converteu não, isso é invenção, mais cedo ou mais tarde ele vai estar se infiltrando na igreja e vai acabar com todo mundo. E Barnabé dizia, não, existe o poder transformador do Senhor. Será que muitas vezes, eu e você, não estou dizendo para você, não estou dizendo para mim mesmo, será que nós temos paciência? Eu estou dizendo isso para que eu mesma tenha a reflexão íntima no meu coração. E você faça o mesmo. Será que eu tenho acreditado que as pessoas podem ser transformadas, apesar de serem estupradores, apesar de serem ladrões, apesar de serem drogados, apesar de nós entendermos a falibilidade humana, não é? Será que nós temos compreendido isso? Temos abraçado essas pessoas? Eu deixo essa indagação para nós refletirmos nesta noite. O entendido é enxergar a graça. Nesse aspecto, como eu pedi, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vou repetir, tá? Só a parte final do versículo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amados, precisamos enxergar a graça de Deus. E a temática do estudo de hoje tem a ênfase Barnabé, um homem que enxergava a graça de Deus. Ele estava inserido dentro de um contexto de uma igreja em Antioquia em pleno crescimento, agregando várias culturas, agregando várias coisas, vários costumes tinha judaizantes dentro dessa igreja e tantas outras coisas, mas ele acreditava na graça de Deus, como eu e você precisamos acreditar, olhar, enxergar a graça de Deus na vida das pessoas. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, significa que nós temos que ver como Jesus vê. É viver da graça, não apenas a graça salvífica, mas a graça para todo o nosso viver. Como assim, missionário? Precisamos enxergar a graça de Deus, irmãos, além daquilo que a gente veste. Precisamos enxergar a graça de Deus além da espiritualidade, seja ela falsa ou verdadeira. Precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo que nos dê discernimento quanto às coisas que nós precisamos colocar para dentro de nós. Precisamos enxergar a graça de Deus no nosso viver, na nossa linguagem, no nosso temperamento, nos nossos pontos de vista. Essa semana eu fui até conversando com uma pessoa e fui indagada algumas questões, né? Ligadas até mesmo à psicologia e à vida e à ideologia de gênero. E a pessoa olhou para mim e falou bem forte, né? Mas você, a área de saúde mental, não deveria pensar assim. Eu disse, eu penso sim. Sabe por quê? Porque além de profissional, eu sou cristã. E eu enxergo aquilo que a Bíblia enxerga. Se a Bíblia diz que não, eu digo que não. Muito embora a psicologia, até mesmo algumas coisas, irmãos, que para nós são extremamente importantes e valores que são inegociáveis. Nós não precisamos agregar valores de fora. Nós temos a Bíblia que nos dá valores para serem seguidos. Então, nós não podemos, como cristãos, nos acovardar neste tempo tão leviano, tão promíscuo, onde as mentiras de Satanás muitas vezes entram no nosso coração, entram numa linguagem bem sutil. E o que é que a gente externa? Mas eu acho que isso é nada demais. Olha, eu não me meto não. Fulano que quiser seguir a vida dele, fazer o que ele quiser da vida dele e tal. E abraçar o pecado, queridos. Nós não podemos fazer isso.
Apesar de generoso, apesar de misericordioso, esse personagem que nós estamos com ele hoje, também ele ouvia Deus. E ele ponderava as coisas. E ele sabia como se posicionar. Nós vemos isso no relato de Atos, em vários episódios, quando Barnabé está em ação. E nós precisamos ser isso para o mundo. Ser a balança enganosa. Ser a balança certa. Porque enganosa, irmãos, nós temos muitas pessoas já. E compreenderam o que eu falei errado, depois consertei, né? Nós temos que ser a balança fiel. Porque balança enganosa nós temos visto nos nossos dias. Pessoas que primam por uma espiritualidade, porque falam línguas, porque têm dons, porque cantam, porque pregam, porque se acham, né? Queridos, nós não somos nada. Se a graça de Deus sair da nossa vida, nós vamos voltar ao que nós éramos antes. Me desculpe e licença a palavra, um zero à esquerda. Porque hoje nós só temos valor, porque Cristo nos valorizou. Não, missionária, mas tem muita gente que não é crente, tem blog, é famoso. Convive com ele no dia a dia para você ver o poço de tristeza, de depressão. O que nós temos visto nas redes sociais. Pessoas bem-sucedidas com tanto dinheiro, tanta ênfase, tanta popularidade. Deprimidas, já tentaram suicídio, dando cabo de relações por nada, ou por algum motivo que a gente não sabe. Entende, irmãos? Como é importante nós repensarmos esses momentos para as nossas vidas. A terceira e última coisa é vivenciar o amor. Vocês podem perceber que essas aplicações, um ponto puxa o outro, né? Quando eu falo acreditar no poder transformador, eu falo de enxergar a graça de Deus. E quando eu falo de enxergar a graça de Deus, irmãos, eu estou falando de vivenciar o amor e a dedicação em tempos tão difíceis. Que foi o que Barnabé fez. A igreja estava sendo perseguida, o momento era terrível. Os cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, para negar o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, ele dedicou a sua vida por inteiro, por amor à obra de Deus. E o que nós estamos sendo testados para este tempo, irmãos, é essa dedicação. Tantos teólogos, né? Tantos pregadores, tantos cantores, tanto mundo gospel, tantas coisas, tantas religiosidades, mas também muitos escândalos. E a Bíblia diz que aquele que é limpo, limpe-se cada vez mais. Seja íntegro, seja puro. Não seja levado, irmãos, por uma espiritualidade que só molda o nosso corpo, que só molda o nosso intelecto. Não. O mundo está clamando por pessoas que caladas falam do Evangelho. O mundo está clamando por pessoas que na sua vivência não sejam levianos. Na sua vivência falem a verdade, sejam sinceros uns para com os outros. O mundo está clamando com pessoas que têm olhar de compaixão pelo outro. Eu vou para o céu, minha família vai para o céu, ó. O resto que se vire. Você já imaginou se Jesus tivesse pensado isso? Quando o apóstolo Paulo disse que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, e veio a esta terra por mim e por você. Tenhamos um olhar de misericórdia, irmãos, para com os homens, para com as pessoas. Falemos do amor de Deus. Quando nós trabalhamos na casa do Senhor, quando nós valorizamos a casa do Senhor, nós estamos dizendo obrigada, Jesus. Obrigada por essa graça que me envolve. Obrigada porque eu estava morto nos meus delitos e pecados e o Senhor me fez enxergar a tua graça. E isso, irmãos, é muito importante para as nossas vidas. Então, que nesta noite nós possamos aprender com esse personagem. Precisamos abraçar, irmãos, essa graça para os nossos dias. Não apenas, irmãos, a graça como um fator primordial para a salvação. Pronto, então estou salvo, acabou. Não, precisamos viver pela graça. Olhar para o outro pela graça. Trabalhar na obra de Deus pela graça. Tocar pela graça. Pregar pela graça. Dizer aquilo que a graça tem como princípio. Então, nós precisamos disso para os nossos dias. Como é importante. Até mesmo, irmãos, o nosso corpo.
estar debaixo da graça quando eu me motivo para ir para a sua casa. Quantas pessoas têm se perdido nisso? E têm aproveitado esse momento de pandemia para dizer, tecer, fazer e acontecer e esquecer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Cuidado. Fiquei muito feliz, viu? Domingo, nós acompanhamos alguns stories aqui de casa. Como os irmãos sabem, nós estamos com essa dificuldade de estar aí presente por conta da cirurgia do pastor, mas eu fiquei muito feliz, irmãos, pela desenvoltura das pessoas que estão aí. Muito obrigada a todos. Não vou citar nomes para não errar. E também sobre a espiritualidade da igreja. Já soube que os 2 cultos foram bênçãos de Deus. Deus está advertindo a sua igreja. Meu irmão, acorde. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós precisamos entregar as nossas mãos com algumas coisas. E ele vai dizer, Daniela, eu te entreguei isso, o que foi que você fez? Ah, Jesus, mas tu és tão zeloso que eu não quis negociar, eu não quis fazer. O Senhor disse, eu não te mandei fazer isso. Eu não te mandei enterrar, eu não te mandei ficar em casa, eu não te mandei tu calar tua boca no teu trabalho, eu não te mandei calar tua boca na tua família, pelo contrário, eu te escolhi para que você possa ser boca de Deus nessa humanidade. E nós vamos dizer o quê, irmãos? Quero encerrar deixando essa reflexão para nós nesta noite. Pense, reflita. A eternidade é para todos. A eternidade é para os escolhidos. E eu acredito, irmãos, com muita fé no meu Deus, que eu sou uma escolhida. Você que está aí é uma escolhida. Vamos fazer valer essa escolha. Não negociemos, irmãos, padrões, princípios, porque as últimas coisas já estão postas. As coisas estão chegando ao fim. E aquele que perseverar terá acesso à árvore da vida, terá um novo nome e tantas coisas maravilhosas que nós vemos no Apocalipse. Portanto, vigiemos no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, chegamos mais ao fim a um estudo bíblico e eu quero agradecer pelas orações, pelos incentivos que nós temos recebido, pelas campanhas de oração de madrugada, pela vida do meu esposo, do pastor. Muito obrigada. Deus recompense a todos os irmãos. Saibam vocês que nós temos um carinho muito grande por essa igreja e o nosso amor é dedicado a vocês. Que vocês possam cada vez mais estarem junto conosco nesse momento. E que nós nos sentimos muito amados por todos. Amém? Então, trazendo para nós, sexta-feira, o nosso culto normal, às 19h30. Domingo, 2 cultos. O primeiro culto é só presencial e o segundo culto será transmitido, mas eu quero incentivar a você. Apenas aqueles que de fato não podem, estejam na igreja, dando forças às pessoas que estão aí levando o trabalho a sério. Façam isso, estejam de mãos dadas nesse momento que nós precisamos nos ausentar. Que Deus esteja abençoando a todos os irmãos. Um forte abraço e que vocês possam receber essas mensagens. E vocês possam ser, vamos botar uma palavra, né? Possam ser Barnabés em Cabedelo, no ministério, nos seus trabalhos, na faculdade, em todos os locais que vocês trafegam, que vocês possam ser instrumentos da parte de Deus para outros serem edificados. Porque o amor, ele edifica. O amor, ele traz uma visão que outra coisa não traz. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, por esta noite, por tudo aquilo que tu tens realizado nas nossas vidas. Eu te entrego esta igreja, esse corpo, Deus, essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite. Deus, nos dá amor, nos dá zelo pela graça transformadora, nos faz acreditar, nos faz como igreja ajudar outros que estão, Deus, se arrastando, nos dar amor pelas almas perdidas, nos dá visão missionária. Deus, nos ajuda como igreja a frutificar em meio a um tempo tão difícil. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa a vida do nosso pastor, dando-lhe saúde nesta semana, no nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Deus abençoe, meus irmãos, amamos vocês, que vocês estejam orando por nós ainda este tempo
Em breves dias nos veremos presencialmente. Amém? Deus abençoe.